Bom, boa noite a todos, mais uma vez, terça-feira, 8 de abril. Estamos iniciando aí mais uma webconferência da disciplina Introdução à Educação à Distância. Nós estamos iniciando aí uma unidade composta por 2 semanas, onde a gente vai conhecer um pouco mais aí sobre o AVA, alguns recursos, e aí na semana que vem nós temos a nossa segunda atividade avaliativa, ok? Bom, antes de começar falar sobre o conteúdo de hoje, eu gostaria de fazer uma correção em relação ao plano de ensino da disciplina, tá? Uma vez que as nossas atividades online, elas vão corresponder a 50% da sua média e a prova presencial os outros 50%. Ok? Então, aí no slide compartilhado, já consta essa correção em relação à distribuição das médias, assim como no plano de ensino e demais documentos que estão no AVA, tá? Então, cada atividade avaliativa online vale 12,5% e a prova presencial, cada atividade vai somar, né, um total aí de 50% da sua média e os outros 50% da avaliação presencial, tá? Então, gostaria de iniciar aí já com essa correção aí, só para que todos estejam previamente comunicados aí em relação à metodologia de avaliação da disciplina, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Bom, então vamos lá. Então, esses documentos aí estão na sala da disciplina, tá? Já devidamente atualizados. Bom, então, iniciamos aí, né, a terceira semana da disciplina. Nessa semana e na semana que vem a gente vai trabalhar aí com alguns recursos do AVA. A semana que vem a ideia é que fique um pouco mais focada aí para vocês fazerem a segunda atividade avaliativa, tá? Mas nessa semana a gente vai ver alguns recursos do AVA aí e falar um pouco aí, inclusive, sobre essa metodologia de avaliação, ok? É, eu penso que neste momento nós já temos uma boa experiência na nossa plataforma, né? Nós tivemos aí 2 semanas dedicadas ao acesso à plataforma, à interação, à visualização dos documentos, a participação de vocês nas webconferências, ela é bem, um quantitativo muito bom. Então, creio que todos estejam conseguindo desenvolver as suas atividades dentro da plataforma, de forma que talvez alguns pontos que eu vou reforçar aqui na aula de hoje, vocês já estejam aí, estejam quase que no automático quando entram no AVA aí para fazer as atividades. Mas eu julgo que seja pertinente aí para que todos estejam a par aí do que nossa plataforma disponibiliza, ok? Bom, então, retomando aí, né, a gente vai falar, vocês vão ouvir bastante aí sobre AVA ao longo de todo o curso, né, então é um ambiente virtual de aprendizagem, ela é como se fosse a nossa sala de aula, né, isso é disponível em um meio virtual, então é lá no AVA onde as disciplinas vão acontecer, onde as disciplinas serão ministradas, tá? Então, cada disciplina possui uma sala específica dentro do AVA, onde os professores publicam os materiais didáticos, materiais complementares e principalmente as atividades avaliativas, né? Então, é ali que o aluno aprende e é avaliado também, tá? Então, o objetivo do AVA aí, para quem já fez cursos EAD, talvez há alguns anos aí, um tempo atrás, tenha muito mais claro aí em relação às evoluções, né? Então, a gente observa que cada ano que passa, a plataforma, ela possui, né, uma interface um pouco mais intuitiva, meios que buscam aproximar o aluno do professor, então, evoluções que a gente observou ao longo dos anos, né? Principalmente, a gente pode destacar essa webconferência semanal, né? Uma forma do aluno ter um contato síncrono ali, né, em tempo real com o professor, para tirar dúvidas, debater com os demais colegas e assim por diante.
Tudo isso é proporcionado, né, pelas tecnologias da informação e comunicação, também chamadas de TICs. Então, são elas que permitem, né, a criação desse espaço virtual que busca aproximar os alunos e professores, e aí disponibiliza, né, uma série de recursos de forma a estimular a criatividade, interação, participação, permitindo, né, que o professor utilize das mais diversas metodologias e atividades de ensino de forma a estimular o aprendizado dos alunos, né, despertar o interesse, a curiosidade em buscar e estudar um pouco mais. Eu grifei aí tecnologias da informação e comunicação, porque é sempre importante que tenhamos muito bem claro que somos totalmente dependentes de tecnologia. Vou citar aqui o exemplo da sala de aula, né, mas hoje a gente pode quase que generalizar isso para as mais diversas atividades do cotidiano, a gente depende de algum tipo de tecnologia. Aqui dentro da nossa realidade do curso, falando de AVA, a gente tem uma dependência muito forte. Então, por que eu destaquei isso? Porque a gente sempre tem que lembrar disso quando for fazer as nossas atividades. Então, você depende de um computador, você depende de um acesso à internet, você depende que a plataforma esteja disponível. Exceto por esse último ponto, né? Então, a atividade estava próximo do vencimento, a plataforma ficou fora do ar. Isso já aconteceu em outras situações. Aí, beleza, é uma situação da instituição e aí os prazos são prorrogados. Mas o que eu gostaria de destacar aqui nesse momento sempre tenha em mente que não é a mesma coisa de, eu tenho que fazer uma prova, vamos supor, lá no ensino superior presencial. Então, a dependência de tecnologia já não é tão restrita, né? Você se desloca fisicamente até a instituição, entra em uma sala de aula, provavelmente vai receber ali uma prova impressa, faz as suas atividades, responde as questões, entrega, e o professor faz a correção. Então, o que poderia impossibilitar que você desenvolva essa atividade é caso você se atrase, não chegue até o local da instituição e por aí vai. Mas aqui dentro do contexto de EAD, é sempre importante de observar isso, né? Então, pode ser que vou deixar para fazer atividade no último dia, em cima do horário. E seu computador não está funcionando. Estou sem energia. Estou sem acesso à internet. Então, observem que esse meio que a gente está trabalhando tem vários elementos aí que podem ser um possível causador de problemas, né? Então, professor, vou assistir a webconferência do professor. Estou sem energia em casa. Acontece muito, né? Especialmente nessa época de chuva, de ter quedas de energia em várias localidades. Isso não acontece só em cidades do interior. Passou um caminhão, arrebentou lá os cabos de fibra ótica, fiquei sem internet por um determinado período. Então, assim, o que eu gostaria de destacar é que, por mais que você tenha um planejamento, a atividade veio esse domingo, eu vou fazer no domingo, pode ser que aconteça alguma coisa aí nesse sentido que impossibilite que você faça a atividade na data que você tinha previsto inicialmente, e aí, consequentemente, você vai perder ela, tá? Então, sempre que possível, façam as atividades com antecedência, tá? Gracione, perdi a atividade que venceu dia 6. Tempos a ser reaberto? Então, né, a atividade ficou até com prazo maior do que o previsto, tá? Eu vou avaliar junto à coordenação de curso aí para verificar com eles se é possível reabrir a atividade, tá? Porque a primeira atividade avaliativa, ela ficou disponível desde que a disciplina começou. Pelo cronograma inicial, ela ficaria disponível somente por uma semana. Mas aí eu deixei um prazo maior, porque estava todo mundo entrando aí, inclusive a gente, nas duas webconferências, a gente demonstrou como que fazia essa atividade avaliativa, que era do fórum, tá? Eu vou ver com a coordenação em relação a isso. Bom, então, forma de acesso ao AVA, vocês já estão... Everton, inclusive, eu até destaquei isso em webconferências anteriores, né? Eu não gosto de passar muito conteúdo e muita atividade nas primeiras semanas da disciplina, porque geralmente tem alunos aí
que ainda estão acessando, né, realizando esse primeiro acesso, tá? Sem problema algum. A ideia aqui é que realmente todo mundo acompanhe aí regularmente as atividades da disciplina. Bom, então essa daí não, beleza, tranquilo, tá? As webconferências estão gravadas aí, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato aí sem problema algum. Então, esse é o endereço de acesso à plataforma, tá? Creio eu que todo mundo que esteja na sala já tenha acessado. Quando vocês acessarem esse link, vocês vão se deparar aí com a página de login, onde você tem acesso a 2 recursos, né? Entrar na plataforma ou recuperar a sua senha, né? Caso você tenha esquecido ou algo do tipo, né? Então, ali no campo identificação de usuário, você vai informar a sua matrícula e a sua senha, tá? Existe uma senha padrão ali do primeiro acesso, né? O mudar @999. Os colegas já socializaram aqui em aulas anteriores e eu mandei lá no grupo do WhatsApp também, tá? Caso você esqueça a sua senha, clique ali na opção perdeu a senha. E aí você entra nessa tela de resgate de senha, né? Onde você informa a sua matrícula ou o seu endereço de e-mail, tá? Então você vai preencher apenas um desses 2 campos, tá? Se tudo estiver correto, você deverá receber uma mensagem lá na sua caixa de e-mail que vai conter um link para você cadastrar uma nova senha, tá bom? Então, importante aí sempre reforçar isso daí, às vezes, principalmente em época de férias, né? Talvez fique um tempo ali sem acessar a plataforma, você esquece a senha, tem como fazer essa redefinição, tá? E aí é sempre importante destacar, né? O AVA precisa ser acessado regularmente para você verificar o andamento das disciplinas, se não tem nenhuma atividade pendente, se o professor não te mandou nenhuma mensagem, tá? Então, muitas vezes, ele vai falar, mas eu não estou sabendo determinada informação, vai olhar a caixa de mensagem do aluno, está cheia de mensagem dos professores que não foi visualizada, e aí, às vezes, perde alguma comunicação importante aí em relação a uma atividade, a uma aula, uma webconferência e por aí vai. Bom, então na página principal aí, após realizar o login, você tem acesso aí, em especial, né, aos seus cursos, as mensagens e as disciplinas, né, as disciplinas que você está cursando neste momento, tá? Então, quando eu acessei a plataforma aí, na parte central você vai ter acesso, essa região aqui, vão aparecer as disciplinas que já iniciaram, tá? Então, até houve uma dúvida na semana passada, alguém falando, professor, mas lá no SWAP aparecem mais disciplinas, né? Lá no SWAP é a sua vida acadêmica, né? É uma área, digamos assim, um pouco mais administrativa. Lá ela vai mostrar todas as disciplinas do semestre. Aqui vocês vão visualizar apenas as que já estão em andamento, tá? Então, ao longo do semestre, algumas disciplinas vão acabar e outras vão iniciar. Então, até o final do semestre, obviamente que aqui nessa região central, vocês vão visualizar muitas não, né, mas outras disciplinas aí fechando a grade do semestre, tá? Então, observem, né, que para cada disciplina que já está em andamento, vai ter um linkzinho aqui, ou seja, cada disciplina possui a sua sala dentro da plataforma, tá bom? E essa área superior aqui, ela, digamos assim, fica fixa em todas as telas dentro do AVA, né? Então, a qualquer momento, você pode clicar ali em painel, ou meus cursos, principalmente, que você vai voltar para essa tela. Então, quero sair da disciplina de introdução à educação à distância e entrar na disciplina de química. Então, clico ali em meus cursos, vou retornar para essa tela, clico na outra disciplina, ok? E aqui em cima é sempre importante, né, observar as notificações em relação às atividades e principalmente esse balãozinho das mensagens, né? Então, observe que quando ele tem um número destacado na cor vermelha, quer dizer que você tem mensagens que não foram lidas ainda. Então, quando o professor te manda uma mensagem para você, vai ficar um destacado aqui que existe uma mensagem não lida. Então, tenha o hábito sempre de realizar a leitura dessas mensagens. Talvez a sua dúvida, algo que não ficou muito claro ali, o professor tenha comunicado
previamente. Bom, a sessão na disciplina, então, você já, creio que todos já tenham feito esse acesso aí. Então, cada disciplina possui a sua própria sala, tá? Então, não tem mistura de conteúdos, né? Então, você entra na sala de introdução à educação à distância, tem todos os materiais ali da sala. Preciso visualizar outra disciplina, eu preciso retornar lá para a área do painel, dos meus cursos, e acessar a sala de uma outra disciplina. Como eu falei anteriormente, todas as disciplinas possuem a mesma estrutura, né? Todas as salas possuem a mesma estrutura. Então, aquela divisão inicial ali de plano de ensino, de guia de estudo e demais informações tende a ser a mesma. O que muda é, de fato, o conteúdo, né? A distribuição, se o professor vai trabalhar com semanas, com unidades, os tipos de atividades e materiais que ele vai disponibilizar para vocês, tá? Então, na primeira parte da disciplina ali tem uma mensagem de apresentação do professor, com toda a descrição da disciplina, metodologia de avaliação, como que a disciplina está dividida, a disponibilização do plano de ensino, do guia de estudos, como eu já destaquei aqui, é sempre importante que assim que uma disciplina inicie, a primeira coisa que você deve fazer é já fazer a leitura desses 2 documentos, para você entender como que a disciplina vai ser trabalhada, quais são os critérios de avaliação, qual é a previsão de datas dessas atividades, tá? Então, o professor vai apresentar ali em quais semanas que vão ocorrer atividades avaliativas, em qual dia da semana que ele vai fazer a videoconferência dele, qual é o link dessa videoconferência. Então, tudo isso o professor já disponibiliza quando a equipe de designer instrucional vai criar a sala da disciplina, tá? E aí, abaixo disso, começam as sessões da disciplina, tá? Então, toda disciplina possui uma distribuição de semanas, então isso a coordenação que define, né? Ela distribui uma carga horária semanal aí para cada disciplina, e o professor define a forma como ele vai conduzir, né? Ele pode um exemplo nosso, né? A disciplina que possui 10 semanas, o professor vai definir ali, vai criar 4, 5 unidades, depende da forma como ele quer trabalhar, e aí ele vai distribuir o conteúdo dentro dessas semanas. Então, pode ser que eu tenha 2 ou 3 semanas onde a gente trabalha o mesmo conteúdo. Se ele for um pouco extenso, tem essa distribuição de forma mais agrupada ali em várias semanas. E aí, dentro de cada semana, você tem vários materiais, né? Os mais comuns são arquivos do tipo PDF, né? Como apresentação de slide, igual essa que vocês estão visualizando aqui, outros materiais produzidos pelo professor. O professor pode produzir uma apostila do conteúdo, ele pode gravar videoaulas, então pode ser que tenha professores que na webconferência semanal, ele vem para tirar dúvidas. Ele grava videoaulas ao longo da semana do conteúdo, disponibiliza lá, e aqui nesse momento ele vai, pessoal, estou aqui para tirar dúvidas. Alguém tem alguma dúvida, alguma dificuldade, precisa resolver algum exercício? Então, não existe uma obrigação em relação ao que é trabalhado nessa webconferência, né? O professor deve ter um encontro síncrono por semana, pelo menos um, mas ele pode trabalhar da forma que ele achar necessário. Ele pode vir, no meu caso, nas webconferências eu dou aula, mas pode ser que vocês tenham professores que vão falar, a minha webconferência é para tirar dúvida. O conteúdo está explicado nas videoaulas que eu gravei e deixei para vocês lá no AVA, tá? Ou o professor pode complementar o material com videoaulas do YouTube, por exemplo. Então, existem, né, vários canais lá no YouTube que possuem um conteúdo bem enriquecedor, materiais complementares, né, como livros da biblioteca virtual, e aí o mais importante que são as atividades, né? Então, é sempre importante observar aí dentro de cada semana, de cada unidade, quais são as atividades que estão previstas, tá? Não necessariamente toda semana vocês vão ter atividade, tá? Geralmente trabalham-se aí com 4 atividades avaliativas,
E aí, geralmente, como a disciplina possui uma duração maior que 4 semanas, então não dá para a gente fazer uma atividade por semana, tá? Então, geralmente, o professor vai definir ali, vou trabalhar um determinado conteúdo e aplico uma atividade avaliativa. Então, essas datas, né, esses momentos em que essas atividades vão acontecer, constam lá na sala, na sessão de cada semana, mas também estão lá no plano de ensino, no guia de estudos, para que vocês possam acompanhar e não perder as atividades avaliativas. Bom, em relação... Tá tranquilo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Bom, as atividades, elas possuem variados tipos aí, né? Geralmente, utiliza-se bastante atividades do tipo questionário ou tarefa. Vocês já fizeram alguma outra atividade avaliativa, além daquele fórum da minha disciplina? Nas outras disciplinas já teve atividade avaliativa? Sim. Português. Foi o quê? Um questionário? Questionário. Legal. Então vocês vão tirar de letra o meu questionário, então. Beleza. Então, geralmente utiliza-se bastante, né, as atividades do tipo questionário. Existe também a possibilidade de atividade do tipo tarefa, tá? Creio que não seja tão, não vai ser tão comum esse tipo de atividade, porque em alguns momentos a gente conta aí com os tutores à distância, que a gente vai falar mais à frente sobre esses papéis, e aí os tutores à distância dão um reforço bem legal aí para o professor, especialmente dentro das várias atividades, atendimento ao aluno, mas também na correção das atividades. Então, geralmente, quando nós não temos tutores à distância, o professor acaba optando aí por atividades que a própria plataforma faz a correção, como é o caso do questionário, né? Exceto se ele colocar ali uma questão discursiva, né? Mas, geralmente, essas atividades, o aluno conclui, ele já tem acesso, ele já sabe qual é a nota que ele obteve ali, tá? Então, as atividades do tipo questionário consistem em perguntas que você responde pela própria plataforma, geralmente compostas aí por questões objetivas ou outros formatos, mas geralmente são preferíveis aí formatos de questões que a própria plataforma vai corrigir, tá? Não é só questões objetivas que possuem correção automática, tá? Além disso, o professor pode colocar questões discursivas. Posso colocar ali para você fazer a definição de um determinado conceito. Só que aí essas questões o professor precisa avaliar manualmente depois. Então, não necessariamente você vai obter a sua nota assim que você concluir a atividade. Como é o que está falando ali. Dependendo das configurações do questionário, então, o professor tem várias opções aí de configuração das atividades, tá? É possível que o questionário, quando você terminar a sua tentativa, você só consiga visualizar a sua nota. Você não sabe o que você acertou ou você errou. Isso daí provavelmente só vai ficar disponível quando a atividade for encerrada, tá? Existem outros pontos aí em relação aos questionários, como, por exemplo, o número de tentativas, tá? Então, o professor pode colocar lá que você tem direito a apenas uma tentativa, 2, 3, enfim, seja quantas tentativas ele achar necessário. E também ele pode definir o critério de nota. Então, utiliza-se bastante, né, o critério da nota mais alta. Então, quer dizer, a primeira tentativa eu tirei 9, na segunda tentativa eu tirei 2. A minha nota é 9, vai ficar registrada a nota da sua melhor tentativa. Mas pode ser que o professor adote um outro critério. Eu vou falar assim, a nota da atividade vai ser a média das tentativas. Então, eu fui lá e tirei 9, depois eu tirei 2. Então, a média aí vai ser 5,5, por exemplo, né? Então, isso depende muito de como que o professor configura o questionário, e essas informações você sempre vai visualizar antes de você começar a fazer o questionário, tá? E um outro recurso que geralmente é utilizado é o tempo, tá? Então, pode ser que o professor disponibilize uma atividade avaliativa que tenha tempo.
A partir do momento que você começa, você tem, por exemplo, 1 hora ou 2 horas para concluir a atividade, tá? Estou citando algumas situações que podem acontecer, mas que não são nada, né, nada que está oculto para o aluno. Quando você vai entrar, antes de começar o questionário, essas informações ficam visíveis lá, quantas tentativas que você tem, qual que é o critério da nota, e por aí vai. Um outro tipo de atividade são as tarefas, tá? Então, geralmente, o professor pode passar ali para o aluno fazer uma pesquisa, um resumo, uma síntese, enfim, qual seja uma lista de exercícios, por exemplo, que o aluno pode anexar um arquivo na plataforma, ou ele anexa lá um PDF, ou ele tira a foto do caderno e anexa lá no AVA, ou pode ser que o professor vai deixar um campo lá de digitação, onde você vai digitar o seu texto pela própria plataforma. Então, são duas possibilidades aí de envios das tarefas, tá? Não se preocupem que essas tarefas a gente vai ter atividades avaliativas com esses formatos ao longo da disciplina, tá? Então, sempre que existir esse tipo de atividade, o professor vai deixar as instruções muito bem claras daquilo que ele está esperando, né? Seja você digitar um texto ali na própria plataforma, ou anexar um arquivo, pode ser um PDF ou pode ser uma foto de algo que você fez ali no caderno, uma lista de exercícios e faz o upload lá na plataforma, tá? Mas fiquem tranquilos, esses dois tipos aí, vocês terão atividades nessa disciplina, onde eu vou demonstrar como que vocês procedem com a entrega dessas atividades. Então, aqui o exemplo, né, das atividades mais comuns no AVA. A primeira a gente já fez, que é o fórum. Como eu disse, né, é bem raro que os fóruns sejam avaliativos, né, ou seja, que eles vão valer nota. Eu coloquei a primeira atividade como um fórum já para vocês exercitarem este recurso. A nossa segunda atividade avaliativa é um questionário, tá? Essa atividade vai abrir na semana que vem, inclusive é uma atividade que vai ter um tempo de disponibilidade menor. Então, a atividade vai abrir na segunda-feira da semana que vem e vai se encerrar no domingo. Então, é importante que vocês se atentem a isso, tá? Mas fiquem tranquilos que eu vou comunicá-los lá na plataforma e na webconferência da semana que vem a gente vai falar sobre isso novamente. Depois disso, nós teremos 2 atividades que são do tipo tarefa, tá? Então, em cada semana aí, a gente vai discutir a respeito dessas atividades. O AVA disponibiliza outros tipos, tá? Eu busquei trazer e contemplar dentro da disciplina aquelas que são mais usuais, que provavelmente vocês vão utilizar bastante ao longo do curso, tá? Pode falar, Jéssica. No caso aqui, eu estava vendo aqui no AVA, que aqui está aberto terça-feira 8 de abril, 2025, às 19 horas, e fecha no domingo 13 de abril, às 23h59. Então, no caso, não está aberto ainda. A gente não pode fazer tipo amanhã. Não, eu vou falar sobre isso daí, tá? Vou falar sobre isso daí no final. É porque essa atividade que você está vendo aí, ela não vale nota, tá? Mas a que vale nota vai abrir só semana que vem, tá? Vou falar sobre ela. Bom, na sala da disciplina no AVA, vocês vão observar que vocês têm algumas barras laterais ali. Deixa eu só voltar aqui para minha tela. Então, vocês vão ver que aqui na lateral esquerda você tem um ícone verde, tá? Que vocês clicam aqui, ele vai abrir uma espécie de um sumário, tá? Então, isso daqui é uma barra de navegação rápida para você ter acesso às sessões e aos materiais de forma mais rápida, tá? Então, eu estou aqui lá, estou na semana 1, você pode recolher semanas aqui, ó. Isso facilita bastante a sua navegação. Eu quero ver o conteúdo da semana atual, semana 3 e 4. Clico aqui, ele já vai expandir essa sessão, ó, e já carregou aqui na minha tela a semana que a gente está trabalhando nesse momento, tá? Eu quero ver as atividades aqui da semana.
Então, essa guia aqui facilita bastante a sua navegação rápida. E, preciso voltar lá na primeira semana da disciplina. Só clicar ali, ele já volta ali, tá? Quiser fechar isso daqui para melhorar a sua visualização, só clicar aqui, ó. Aí esse menu fica sempre oculto, tá bom? Do outro lado, aqui na lateral direita, vocês também têm um menu que fica escondido, tá? Quando você clicar, vai expandir. Primeira coisa que vocês vão ver é um calendário, tá? Ele vai mostrar a data atual e marca também as atividades avaliativas, tá? Então, observem que o dia 8 aqui ele está com uma bolinha destacada, dizendo aqui que iniciou um questionário não avaliativo. Os demais dias da semana não tem nada, você pode até usar isso daqui para gerenciar seus próprios compromissos, tá? Você pode depois cadastrar aqui um evento, ó, vem aqui novo evento, ó, e aí quando você voltar lá no... Vou só voltar na sala de disciplina rapidinho aqui. Você pode usar como uma agenda particular também, caso necessário, mas principalmente ele vai destacar o que está acontecendo na disciplina. Então, ó, dia 8 começou uma atividade e dia 13 está destacado. O que acontece? Passa o mouse lá, vai mostrar, ó, esse questionário não avaliativo termina no dia 13 de abril. Você vai observar, o dia 6 também estava destacado. O que tinha no dia 6? Não é feriado, não. Olha lá. Aí encerrou a atividade avaliativa 01, que era o fórum de apresentação pessoal, tá? E olha que legal, né? Aqui ele registra como eu não entreguei essa atividade. Então, tá mostrando ali, ó, é devido. Quer dizer, não entreguei a atividade avaliativa 1, tá bom? Então, isso facilita bastante, né? Para você tendo de forma mais rápida aí, esses compromissos. Aqui embaixo, se vocês continuarem descendo esse menuzinho, ele também vai mostrar isso daqui, ó, quais são os próximos eventos da disciplina, tá? Então, ele mostrou ali que abriu uma atividade hoje, às 19, e fecha às 23h59 do dia 13, tá? Se você clicar aqui no compromisso, ele vai destacar, ó. Então, fala aqui que é um questionário não avaliativo, ou seja, não vale nota, que você vai utilizar para exercitar como responder uma atividade do tipo questionário. Então, ela abriu agora há pouco, né? E aí, se você clicar aqui em ir à atividade, ele vai te jogar lá para o questionário, para a atividade em questão que está aberta, tá? Então, essa guia lateral aqui, ela é bem legal, né? Facilita bastante o acesso rápido aí a algumas atividades, ok? Que você também tem acesso rápido, né, aos fóruns, aos questionários da disciplina também. Então, são duas guias laterais aí bem legais, né? Clica aqui no xizinho, ó, se você quiser fechar, aí esse menu já volta a ficar escondido ali na lateral direita normalmente, tá bom? E ainda, além dessa barra superior que a gente já falou anteriormente, nós temos essa parte vermelha aqui, né? Que é um acesso rápido, né? Então, aqui em curso é carregada a sala da disciplina. Aqui em participantes, eu tenho acesso aos colegas, né? A todos que estão matriculados na disciplina, tá? Observem que aqui ele traz por polo, tá? Então, por exemplo, eu posso ver quais são os colegas que estão matriculados no polo onde eu estou, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, para aplicar meus filtros, ó. Grupos, aí eu posso definir aquilo que eu quero pesquisar. Quero ver os alunos do polo Cuiabá, por exemplo. Aí ele selecionou ali, eu clico aqui em aplicar filtros, ó. Aí ele vai mostrar, posso clicar aqui em nome, ó, para ele ordenar em ordem alfabética, caso necessário. Ele vai mostrar todos os meus colegas aí que também são do Polo Cuiabá, tá? Então, talvez, em algum momento aí, possa ser necessário aí montar um grupo de estudo, alguma coisa do tipo, tá? O Ítalo perguntou, prova presencial vai acontecer no polo do curso, no caso Belo? Não. A prova presencial é aplicada em todos os polos da UAB e FMT, tá? Então, em todos os locais que o FMT tem um polo da UAB, a prova será aplicada simultaneamente. E aí você faz a prova no polo que você marcou lá, selecionou no ato da matrícula, tá bom? Beleza. E aqui, em notas, uma parte importante, né, onde você vai acompanhar
as suas notas da disciplina, tá? Aqui tem uns exercícios sem nota, então não tem peso na sua média. Esses caras aqui sim, né? As atividades avaliativas, que valem 50%, e a prova presencial. Então, à medida que você for fazendo as atividades avaliativas, a sua nota vai sendo computada aqui, e posteriormente o professor vai cadastrar, né? Lá quando você corrigir a sua prova presencial. E aí aqui ele vai mostrar a média das avaliações, onde você vai conferir a sua média final, para verificar se você precisa fazer prova final ou não. E aí, depois, com a prova final, caso você tenha feito, ele vai calcular aqui qual é a sua média final da disciplina. Então, o professor vai pegar essa média que está aqui e vai lançar lá no SWAP, tá? Então, a própria AVA aqui já vai calcular a sua média final de acordo com o seu desempenho nas atividades da disciplina, ok? É importante aí sempre ir acompanhando aqui as suas notas aí, seu desempenho nas atividades, e, eventualmente, né, caso você identifique algum erro de lançamento, de cálculo, é importante que você sempre comunique o mais breve possível, ok? Alguma dúvida até aqui? Pode falar, Jéssica, fique à vontade. Então, né, você falou sobre o fórum lá, naquela parte de que você falou que você não tinha feito e que estava escrito é devido. O meu também está escrito é devido. Só que eu fiz o fórum e o senhor também fez quando a gente fez a apresentação, a primeira aula, o senhor fez a atividade daquele fórum, e que foi o fórum de apresentação, né? E aí o nosso está escrito é devido. Significa que a gente não fez, mesmo a gente tendo feito? Não, provavelmente então ele está marcando porque não foi avaliado ainda, tá? Ah, tá. Tá, Okay. mas se você olhou lá na lista, lá, seu nome está com item de discussão lá, fique tranquila, tá entregue, tá? Ok. Até você está no item de discussão. Seu nome também está lá. Pois é. Achei curioso isso daí. Pessoal que não fez ainda, eu vou conversar com a coordenação a respeito, tá bom? Quem fez, fique tranquilos, tá? Acredito que ao longo dessa semana eu já proceda aí com as avaliações, tá bom? Bom, então só voltando ao material aqui, então esses pontos aqui eu já destaquei anteriormente, tá? Participantes, as notas. E um ponto legal, as mensagens, tá? Então, sempre quando entrar no AVA, observem se esse balãozinho aqui tem algum ícone ali, né? Bom, o pessoal que usa bastante redes sociais aí já está mais familiarizado, né? E aí, você clicando lá, ele vai carregar essa tela da esquerda, tá? Uma espécie de um acesso rápido às suas mensagens, mas ele tem uma opção ali, ó, mostrar todos. Aí ele vai carregar um chat em tela inteira, tá? Aí você vai clicando, aí ele lista aqui as mensagens, você vai clicando e vai respondendo caso necessário, tá? E aí eu sempre, vocês vão até falar, pô, o professor fica repetindo a mesma coisa, mas é muito importante que vocês tenham o hábito de ler as mensagens. Eu estou falando por experiência própria de disciplinas anteriores em que às vezes os alunos estavam provocando a maior revolução que o professor não avisou, e aí o cara estava lá com 300 mensagens não lidas lá, nunca abriu, nunca leu uma mensagem do professor, tá? Então, sempre atentem-se aí às mensagens e às comunicações. Lembrando, né, é o AVA, que é o meio oficial de comunicação do professor com o aluno, tá? Eu utilizo o WhatsApp porque eu entendo que facilita aí, acelera a nossa comunicação, mas todas as comunicações são que eu envio primeiro pelo AVA e depois eu mando lá no WhatsApp a mesma coisa, tá bom? Então, sempre atentem-se a isso. Bom, outro ponto importante aqui é sempre se desconectar da plataforma, tá? E isso não é só para o AVA, tá? Principalmente quando você utiliza computadores compartilhados, como de bibliotecas e de outras salas aí, é sempre muito importante que vocês encerrem as sessões em todos os sistemas que vocês entraram, tá? Então, para evitar aí que fique alguma coisa aberta aí e alguém faça uso indevido, né? Então, para desconectar do AVA, você vai clicar aqui no seu perfil, no canto direito,
e vai clicar na opção sair, tá? Aí a sua sessão é encerrada, você está desconectado do Avo. Isso serve para qualquer outro sistema que vocês usem, tá? Ah, fui lá no Polo usar o computador para acessar meu e-mail. Não esqueça de fazer logout, né? Desconectar para sua conta não fique acessível aí por outras pessoas, tá bom? Bom, para a gente praticar aí, vocês já relataram aí que vocês já fizeram uma atividade do tipo questionário, mas eu deixei uma para vocês poderem exercitar e errar de propósito, tá bom? Então, aqui na semana 3 e 4, tem esse questionário não avaliativo, tá? Observem, né? Tudo que for descrito como não avaliativo, ou seja, não vale nota. É obrigatório fazer? Não. Tá? Aqui a gente não está na escolinha ali do professor obrigar o aluno. Então, são atividades que eu entendo interessante de deixar para que vocês possam conhecer um pouco, exercitar. Então, essa atividade aqui, ela não influencia na sua média final. Você pode errar todas as questões, que não há problema. Mas qual que é a ideia? A ideia é que vocês conheçam como que funciona um questionário, tá? O questionário que vocês fizeram da outra disciplina só tinham questões objetivas? Sim. Ah, beleza. É o mais comum, tá? Mas esse questionário aqui, ele tem outros tipos de questões, tá? Então é importante aí, o questionário não contempla todos os tipos de questões, mas talvez as mais comuns, tá bom? Então o questionário abriu agora à noite e vai fechar domingo, tá? 23h59, beleza? Então, para fazer a atividade, vocês vão clicar aqui e é importante, ó. Então, sempre quando você entra no questionário, ele vai te mostrar quando que essa atividade começou, quando que ela acaba. O professor pode colocar uma descrição, tá? Então, aqui eu coloquei um descritivo falando que é um questionário só para exercitar o uso desse recurso e não vale nota. E outro ponto importante, observar isso daqui, ó. Então, aqui quer dizer que você pode fazer esse questionário 3 vezes e a nota desse questionário vai ser a mais alta, ou seja, a nota da melhor tentativa que você teve, tá? Então, na primeira tentativa eu tirei 9, na segunda eu tirei 6 e na segunda eu tirei 1. Sua nota é 9, que é a melhor lá da primeira tentativa, tá? Se o questionário tiver tempo, quando eu começar eu tenho 2 horas para terminar, vai aparecer aqui também essa informação. Como não aparece, quer dizer que eu posso começar o questionário hoje, faço uma pergunta, amanhã faço outra, depois de amanhã faço outra, porque ele sempre vai aparecer que se eu começar e não terminar, ele vai aparecer uma opção aqui para você retomar a sua tentativa, tá? Essa tentativa só vai ser encerrada se até 13 de abril, às 23h59, eu não concluir ela, tá bom? Então, para fazer a atividade, eu vou vir aqui em tentativa do questionário. Aí sim, agora comecei a fazer a atividade, tá bom? Eu vou responder aqui só para vocês visualizarem aí como que funciona, tá? Então, um outro tipo de questão, além da objetiva que vocês já fizeram, são questões de associações, tá? Onde eu posso ter uma pergunta, ou várias perguntas, e aqui eu vou ter uma lista de respostas que eu tenho que preencher corretamente, tá? Essa lista vai conter somente respostas corretas? Depende do professor. Eu, geralmente, coloco algumas coisas ali que estão incorretas, só para dar uma emoção para a atividade, né? Então, aqui, vou selecionar seguindo o que, depois vocês leem com mais calma aí, tá? Então, vou seguir o que... Todas as questões desse questionário são assim, tá? Não tem enunciado, é só para você selecionar o correto para você ver como que vai acontecer, tá? Então, selecionei, resposta 3, resposta 2. Observem que a lista tem outras opções aqui que são inválidas, tá? Aqui sempre vai mostrar quanto que essa questão vale, e aqui na lateral esquerda ele traz um menu de navegação mostrando, né, quantas questões que o questionário tem.
Selecionei as perguntas aqui, as respostas, confirmei, clico aqui em verificar. Aí ele vai mudar o estado aqui, ó, para completo, tá bom? E aí agora eu clico em próxima página. Aí eu vou para a próxima atividade avaliativa. Se eu quiser voltar aqui para as questões, ó, posso pular lá para a questão 5. Ó. Aí eu posso voltar. Aqui vocês podem andando aí de acordo com o que vocês acharem necessário aí retomar, revisar uma determinada pergunta. Que é uma questão de verdadeiro ou falso, também é utilizado bastante, tá? Então, geralmente você tem uma sentença, uma afirmação, qualquer coisa ali, que você vai julgar se aquele trecho é verdadeiro ou é falso, tá? Então, vou clicar aqui em verdadeiro, seguindo aqui nessa resposta, na questão a resposta correta é verdadeiro, mas geralmente aqui vai ter um enunciado falando alguma coisa e você vai selecionar verdadeiro ou falso, tá? É sempre importante ler com atenção o enunciado de todas as atividades, tá? Ao longo do período que eu venho trabalhando na UAB, eu também tenho evoluído em relação aos meus enunciados, porque observei algumas vezes que o aluno errava uma questão porque ele não entendeu ou ele achou que estava um pouco complexo o entendimento do enunciado, tá? Então, vocês vão ver que a atividade da semana que vem, que vale nota, talvez o enunciado fica bem mastigadinho, porque eu gosto de deixar o mais claro possível para que não ocorra erros de interpretação, tá? Clico aqui em verificar. Beleza, vou para a próxima. Aqui na questão de seleção, então, outro ponto que pode acontecer, por exemplo, o professor colocar um texto, pode ser um texto corrido ou várias afirmações, que tem espaços em branco que você deve preencher adequadamente, tá? Então, aí em cada espaço em branco vai ter uma lista de opções para você selecionar, tá? Essa lista de opções, obviamente, pode conter opções incorretas também, tá? Depende da forma como o professor vai montando, tá? Então, aqui eu coloquei quatro opções aqui, 4 afirmações, perdão, e para cada uma você vai preencher, né? Então, na primeira opção, eu seleciono a opção 1, opção 2, opção 3 e opção 4. É óbvio, né? A atividade avaliativa não é esse mamão com açúcar aqui. Isso aqui é para vocês observarem que vocês podem selecionar várias opções. Então, eu poderia colocar um parágrafo, por exemplo, onde vai ter vários espaços em branco que vocês vão ter que selecionar qual é a opção correta. Então, para esse tipo de questão aqui, a sua nota pode ser que não seja redonda. Então, se das 4 alternativas aqui você acertou só uma, então você vai ter aí 25% do valor que valia essa questão. Está mostrando aqui, né? A questão vale 2 pontos, então teria só 25% desse total aí da questão. Então, aqui o próprio enunciado traz, né? Que as opções 5, 6 e 7 são incorretas, mas que estão aqui só para vocês verificarem que essas listas podem conter opções inválidas, tá? Então, às vezes você vai preencher aqui e falar, pô, mas só tem 4 opções, mas o professor deixou uma lista com 7. Pode ser que aí vai ficar a cargo aí da sua avaliação aí, se estão corretas ou não. Vou passar para a próxima. Aí, essa daqui é o tipo de questão que vocês já fizeram, né? Então, é uma questão de múltipla escolha. Você deve escolher uma das alternativas. Não é muito comum, mas pode ser que uma questão dessa você tenha mais de uma alternativa correta. Aí, isso daí deveria ficar um pouco claro por parte do professor no enunciado, tá? Geralmente, nesses tipos de questão de múltipla escolha, só tem uma questão certa, tá? As outras são erradas. Então, que é o caso aqui, né? Onde eu tenho uma alternativa que é a correta e as outras 3 que estão incorretas, tá? Isso depende muito da forma como o professor monta, tá? Eu entendo, é uma opinião minha, né? Eu entendo que esse tipo de questão, para não confundir o aluno, deve ter apenas uma correta. E se o professor quer colocar algumas incorretas, ou mais de uma, ele poderia usar um outro formato de questão que não seja esse. Mas, caso utilize de múltipla escolha, é importante que fique muito claro ali
que o aluno pode selecionar mais de uma alternativa, tá? Até porque aqui, ó, do jeito que está montado, eu não consigo selecionar mais de uma. Então, se eu tivesse mais de uma alternativa correta, certamente o sistema deixaria eu selecionar duas ou mais, tá bom? Então, selecionei ali, clico aqui. Sempre é importante clicar em verificar para ele salvar a resposta dessa questão, tá bom? Observem que quando você clicou em verificar, ele salvou ali e permite, aí fica cinza aqui na lateral, quer dizer que essa questão está respondida. Observem que a 5 ainda está em branco, vou chegar lá agora. Então, vou para a minha quinta questão. Essa é uma questão de resposta curta, tá? Eu, particularmente, nunca usei esse tipo de questão. As anteriores todas eu uso nos meus questionários, mas esse tipo de questão eu nunca utilizei, tá? Para evitar problemas de correção, mas pode ser que seja utilizado aí, tá? Então, tem uma pergunta aqui, né? Qual que é a sigla correspondente ao ambiente virtual de aprendizagem? E a resposta correta, como diz aqui, é AVA, tá? E aí o aluno vai informar essa resposta. Nesse caso, o próprio sistema corrige, tá? Eu não sou muito fã desse tipo de questão, porque pode ser que ocorra algum erro de digitação do aluno e o sistema identifica como incorreto, tá? Mas, dependendo da situação aí, por exemplo, eu poderia ter uma disciplina de cálculo, e aí eu vou esperar aqui um valor de um cálculo, né? Resolva o exercício tal e informe aqui a resposta. E aí o professor já cadastrou a resposta, o sistema corrige qualquer número diferente daquilo que espera-se como resposta ou aproximado, depende do enunciado, ele vai identificar como correta ou não, tá bom? Então, clico aqui em verificar para salvar a minha resposta. Aí, observem que todas as questões estão respondidas, eu posso clicar aqui ou aqui, tá? Para finalizar a minha tentativa. Aí ele traz um resumo, tá? Então, a questão 1, esse completo quer dizer que ela está respondida. Questão 2, 3. Sempre observem isso, tá? Então, às vezes, ali na pressa de fazer a atividade, ficou alguma questão sem responder. Se ela não tiver resposta, vai aparecer aqui incompleto, tá? Então, você pode clicar aqui em qualquer momento e voltar lá para a questão e clicar no verificar para salvar, tá? Tá tudo respondido, vou voltar aqui, ó, no finalizar tentativa. Tá tudo pronto. Então, observem, nessa tentativa eu posso concluir até domingo. Eu já vou clicar aqui, ó, enviar tudo e terminar. Aí é exibida uma mensagem de confirmação, né, que depois você não pode alterar suas respostas para essa tentativa. Beleza, estou ciente, já respondi todas. Clico em enviar tudo e terminar. Aí, nesse momento, o sistema vai corrigir a sua tentativa, tá? Então, ele mostra aqui quanto tempo que você gastou e qual é a sua nota obtida do total, quer dizer, acertei 100% das questões. Eu configurei para que vocês possam ver as respostas assim que termina, tá? Então, aqui ele vai te mostrar que lá na questão 1, quais eram as respostas corretas. Na questão 2, a resposta correta era verdadeiro. Qual eram as questões aqui, a resposta dessa questão de seleção de palavras. Aqui numa questão de múltipla escolha. Nas questões, o professor pode colocar, né, ali um feedback se você acertar, um feedback se você errar aquela questão. Então, ele pode colocar uma informação lá, revise a unidade tal lá do material. Então, depende, fica a cargo do professor essas informações, ok? Então, a gente mostra todas as respostas corretas aqui. Se você clicar em terminar a revisão, aí ele sai e aí ele vai te mostrar aqui, né? Então, ele mostrou aqui que já fiz uma tentativa, como são 3, essa opção fazer uma outra tentativa ainda está disponível, tá bom? Então, depende aí da forma como o professor trabalha, das tentativas. Pode ser que em algum momento, por exemplo, nas minhas atividades que valem nota, você não visualiza o que você acertou ou errou. Você só vai visualizar a sua nota. Os acertos e erros você só vai ver quando a atividade fechar, tá? Penso que seja mais justo aí para todos os outros colegas, ok? Então, brinquem com esse questionário aí ao longo da semana.
testem combinações, podem errar as questões sem problema algum, tá? Não vale nota, não vai influenciar na sua média. Mas a ideia aqui, eu trouxe para você ver que existem outros tipos de questões que eu penso que seja importante exercitar, porque em uma atividade que realmente vai valer nota, talvez você perca a nota porque não entendeu a dinâmica ali daquela questão, tá? Então, são os tipos de questões que são mais rotineiros aí, que vocês vão observar nas atividades ao longo do curso. Dúvidas, reclamações, sugestões? Espaço aí aberto para vocês tirarem dúvidas. Podem falar, fiquem à vontade. Professor, eu queria saber sobre a SUAP. Eu consegui fazer meu e-mail, acho que foi a mesma dúvida até de uma aluna da semana passada. Eu consegui fazer meu e-mail institucional, porém eu não consigo acessar ele. Dá que a senha está errada e eu já troquei a senha da SUAP, tentei de novo e não deu certo. Aí aparece para mim fazer outro e-mail. Toda vez que eu entro, está aparecendo para fazer outro e-mail. Entendi. Tenta criar novamente, talvez ele não tenha, por algum motivo, aí, sincronizado a conta que você criou. Mas é importante dar uma olhada no seu perfil lá no Swap para ver se já não aparece um e-mail institucional lá, tá? Se estiver vazio, pode ser que você vai ter que criar novamente, tá? Não sei se todo mundo aqui, peraí, não sei se todo mundo pegou as explicações anteriores, tá? O e-mail institucional não é crítico, não é urgente para vocês fazerem o curso, tá? É um complemento aí, um recurso que eu apresentei que vocês podem utilizar, tá? O que é crítico do curso é acessar o AVA e acessar o SWAP, tá? A partir dali, se você quiser criar um serviço institucional, fica a teu critério. Professor, Oi. onde que eu coloco as dúvidas no AVA? Olha, geralmente, o que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui para minha telinha do... Bom, no AVA, você vai poder mandar uma mensagem diretamente para o professor por aqui, ou o que vai acontecer em todas as semanas é aqui, ó. Fórum Dúvidas da Unidade, tá? Esse fórum aqui, ele não vale nota. É nesse local que você pode postar as suas dúvidas. Então, você entra aqui e a mesma coisa, ó. Clica aqui, adicionar tópico de discussão. Vou colocar aqui, dúvida da atividade. E aqui você pode mandar sua mensagem para o professor, ó. Professor, não consegui acessar o questionário. E aqui você vem e manda essa mensagem para o fórum. Você pode mandar a dúvida por aqui também, tá? Pode mandar por aqui. Obrigada, professor. É que eu pensei que era só a questão mesmo da atividade, eu não pensei que era dúvida, mas agora entendi. Obrigada. Tá, beleza. Para mim, pode mandar mensagem pelo AVA, pelo fórum, pela mensagem daqui, pelo grupo lá no WhatsApp. Pode mandar mensagem no WhatsApp, na medida do possível eu vou responder vocês, tá? Eu criei o grupo no WhatsApp justamente para isso, tá? Para facilitar a nossa comunicação. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, podem mandar lá no grupo, no WhatsApp, que a gente vai respondendo. De vez em quando eu dou uma olhada lá, eu vejo que alguém manda uma dúvida, o pessoal é bem solícito em responder. Alguém tinha perguntado lá qual era o grupo geral, aí eu já fui buscar na coordenação, mandei para lá também, então essa é a ideia mesmo, é facilitar a nossa comunicação aí para que todo mundo possa desenvolver as atividades. Né? Eu lembro que no final da aula passada, tinha um colega aí sobre a dúvida do polo, aí tinha uma outra colega na sala já, que são do mesmo polo, então isso facilita bastante aí, tá? A Karina perguntou sobre os dias de aula. Na terça-feira, introdução à educação à distância.
Colegas, me ajudem aí, que eu não vou lembrar de cabeça. Quais são os outros dias de Na aula? quarta-feira, português, e na quinta-feira, química. Geral 1. Todas às 19 horas? Todas às 19 horas. Somente esses 3 dias. Terça, quarta e quinta. Excelente, então. Perfeito aí. Anotem aí na agenda. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Professor, como que eu faço para entrar no grupo do WhatsApp? Eu não estou ainda. Espera aí, vou pegar o link agora. Um minuto. Tem no AVA o link também, tá? Karina, as webconferências são gravadas, tá? Inclusive, essa está sendo gravada. Assim que a aula conclui, eu disponibilizo a gravação lá no AVA, tá? Então, não há prejuízo para quem não conseguiu assistir a aula, tá? A gravação fica lá na plataforma. Então, mandei aí o link do grupo do WhatsApp aí, tá? Mas também tá lá na sala da disciplina, bem aqui no começo. Tá aqui, ó, o grupo do WhatsApp, tá? Ah, sim, obrigada. Beleza. Os vídeos também foram devolvidos aí pela equipe de audiovisual, tá? Então, já estão disponíveis aí também de apresentação da disciplina e de cada semana ao longo do curso. Mais alguma dúvida? Eu acredito que não, professor. O pessoal que chegou recente aí na disciplina, né, fiquem tranquilos, tá? A ideia da disciplina aqui é justamente essa ambientação na plataforma, de forma que todos possam desenvolver as atividades aí. Se vocês forem olhar, até então nós não temos nada muito avançado ainda, né? Para quem não fez curso à distância ainda, realmente, né? Bastante coisa aí para se ambientar, mas da minha disciplina ainda não andou muita coisa ainda complexa, porque é justamente deixar esse tempo aí para que todo mundo vá se ambientando dentro da plataforma. Pode falar, Aline. Então, professor, o professor falando que não era tão importante, né, o e-mail institucional, eu queria só para tirar do meu e-mail pessoal, para mim controlar só por lá, entendeu? Essa foi uma dúvida da semana passada. Para fazer isso, precisaria entrar em contato com a secretaria, tá? Ah, sim. Porque Eu achei que aqui pelo AVA você não consegue alterar seu e-mail, tá? Só a secretaria. Eu achei que isso era sobre outro assunto, boiei, então. Não. Porque o que acontece? Eu entendi. Tudo que acontece no AVA vai para o seu e-mail pessoal, né? Você só conseguiria, só a secretaria que consegue alterar, porque ficou cadastrado o e-mail que você forneceu lá no ato da matrícula. Entendi. Mas esse e-mail, eu olhei ali no meu swap, já está lá o que eu escolhi. Eu entro por ele pelo Gmail mesmo? Isso, gmail.com, informa aquele endereço de e-mail que você criou e a mesma senha do swap, tá? Beleza. A e-mail institucional é legal, por exemplo, Spotify, YouTube Premium, tem uns planos de assinatura para estudantes, alguns softwares que são pagos possuem licenças educacionais também, tá? Então, pode ser que você utilize em algumas situações assim. O que eu recomendaria em relação ao e-mail pessoal com o AVA é criar uma espécie de um filtro de mensagens, tá? O Gmail pode, por exemplo, pegar todas as mensagens que vierem do AVA e ele alocar numa caixa de entrada separada, tá? Caso você queira manter uma organização da sua caixa de entrada de e-mail pessoal, tá? É uma forma de direcionar melhor essas comunicações. E, professor, aí no aplicativo do AVA tem uma função que a gente seleciona as mensagens que são direcionadas para o nosso e-mail. Tipo, no meu e-mail, qualquer movimentação que que eu fazia, ele notificava no meu e-mail. Aí eu fui aonde está tá a sua foto aí, né?
E onde chega as mensagens, tem, parece três pontinhos lá, onde chega as mensagens. Eu cliquei lá e foi em configurações. Aí no meu apareceu mais configurações dos Porque aqui tá e-mails, no das meu... notificações. Entendi. Uma opção que eu não recomendaria era desativar o e-mail, né? Aí você fica sem receber nada, né? Pode ser. Não, é só porque, tipo, lá tá especificando toda a movimentação. Tipo, a gente, tipo, no meu caso, eu deixei só as notificações de fórum, de atividades avaliativas, de comentários dentro do fórum. Pô, legal aí. Uma boa dica aí para quem quiser otimizar as notificações aí, né? Verifiquem posteriormente aí para selecionar aquilo que vocês julgarem pertinente. Assim, eu particularmente penso que se você tem uma regularidade de acesso ao AVA, não é crítico que você receba e-mails de notificação, tá? Agora, se você tem um hábito, fiquei sem acessar a plataforma por 3 dias, aí pode ser um problema, né? Então, talvez seja importante notificar por e-mail mesmo. Obrigado aí, Diego, pela dica. Quem tem mais alguma dúvida aí? Pode falar, Luciano. Seu microfone está fechado, Luciano, não estamos te ouvindo. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Então, na semana passada eu não estava conseguindo acessar o Swap. Depois eu consegui recuperar a conta e estou acessando. Aí lá consta o meu e-mail acadêmico, só que aqui no Gmail, quando eu vou acessar, faço login com a senha, não dá certo. Aí eu tento esquecer a senha, né, para recuperar. Fala que como assim, se tipo que a conta não tivesse sido criada, se não existisse, entendeu? E aí eu não sei o que eu faço. Tá, mas você esqueceu a senha lá no Swap ou no Gmail? Não, eu esqueci a senha aqui no Gmail para me ver se era, porque eu já coloquei a senha, porque lá assim, eles pedem para criar uma na hora. Eu criei. Aí quando eu insiro essa senha que eu criei, não dá certo. Aí eu fui e coloquei a senha do Gov, que é o que eu acesso. Também não dá certo. Aí quando eu tento esquecer aqui para ver se é isso, se é um erro de senha, fala que tipo que o e-mail não foi criado. Porém, lá no Swap já consta como meu e-mail acadêmico esse que foi criado. Você vai ter que tentar ir lá no Swap, esquecer, na opção de esqueceu a senha, para redefinir a senha via Swap, entendeu? Ah, é via Swap? Tá. Uhum. O que acontece? Porque aí acaba que depois a senha do e-mail e a do Swap é a mesma, entendeu? Então, possivelmente é por isso que você não está conseguindo logar. Ah, tá, porque quando eu criei, eu coloquei diferentes. Porque aí quando você cria no Swap o e-mail institucional, ele vai sincronizar com o serviço de e-mail. Aí ele até dá uma mensagem ali de 20 a 30 minutos de sincronização. Às vezes acontece que as senhas ficam diferentes, por isso que não funciona. Ah, então tá bom, era isso, tá? Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Eu vou permanecer na sala aqui, caso alguém tenha mais alguma dúvida, tá? Agradeço aí pela participação, disponibilidade de todos em mais uma aula. Desejo aí uma ótima noite, uma excelente semana. Fiquem com Deus. Até a próxima.